Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 17. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. A minha pergunta para nós iniciarmos essa meditação, essa reflexão na palavra de Deus, é a mesma que Jesus fez aos seus discípulos. Quem é Jesus para você? Você já parou para pensar? Quem é Jesus na sua vida? Qual o lugar que ele ocupa na sua vida? Nessa pergunta de Jesus aqui, quando os discípulos dizem, uns dizem que é João Batista. Quem era João Batista? João Batista era aquele que veio para preparar o caminho para Jesus, o caminho do Senhor. Ele era aquela voz que clamava no deserto: Arrependam-se, pois já é chegada a hora, o Filho do Homem está vindo aí. Então João Batista era aquele que preparava o caminho. Quando ele diz preparar, quando a Bíblia diz preparar o caminho, endireitar as veredas, tem a ver com preparar o coração. Esse caminho aqui não eram as estradas, mas era o coração do homem. Por isso a mensagem de João Batista era uma mensagem para conduzir o homem ao arrependimento, para que então ele pudesse estar preparado para receber Jesus. Quem é Jesus na sua vida? Será que ele é só uma voz que indica o caminho? Os discípulos também disseram: algumas pessoas dizem que o Senhor é Elias. Quem é Elias na Bíblia? Elias é uma das maiores representatividades da profecia. Podemos dizer que é um dos maiores profetas da Bíblia. Elias operou grandes sinais. E a pergunta é: será que Jesus é um grande profeta na sua vida, alguém que opera sinais maravilhosos? Ou será que ele é Jeremias? Disseram que Jesus era Jeremias. Quem era Jeremias na história bíblica? Também era um profeta, um bom homem de Deus. Um profeta que era conhecido como profeta chorão, tanto que existe um livro de lamentações de Jeremias, porque ele era aquele profeta que chorava diante de Deus, que lamentava pela condição do povo e buscava a presença de Deus com choro, com lágrimas, falando da condição em que eles estavam vivendo. Quando você ouve falar de Jesus, será que Jesus na sua vida é só um profeta chorão? Alguém que te faz sentir emoções, que você vai para uma celebração e você chora, mas você volta para casa e depois, passado algum tempo, você já nem se lembra mais e você começa a viver e conduzir a sua vida do mesmo jeito que era antes. Quando os discípulos terminaram de falar, que uns diziam que ele era João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou um dos profetas, Jesus devolveu a pergunta para eles, dizendo: Quem vocês dizem que eu sou? Naquele momento, Simão Pedro respondeu. Pedro era aquele homem intempestivo, que falava, que sempre tomava a frente, especialmente talvez porque ele era um dos mais velhos. Então, é provável que ele tinha esse direito. Mas ele toma a palavra e ele diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aqui tem uma declaração interessante, porque
quando Pedro diz, tu és o Cristo, Pedro está derrubando todas as demais hipóteses. Pedro não está dizendo que Jesus é mais um grande profeta, mais um grande homem de Deus, mais uma pessoa iluminada. Não, Pedro está dizendo, tu és aquele que foi enviado por Deus, o grande Messias, o ungido de Deus, o Cristo, aquele que será a salvação da humanidade. É por isso que quando Pedro faz essa declaração dizendo, tu és o Cristo, porque é bom que a gente saiba, talvez você já sabe, mas só para lembrar, o nome Jesus é só um nome. Havia muitas pessoas com o nome de Jesus naquela época. Então, quando você diz Jesus, você só está dizendo João, Pedro, Tiago, é só um nome. Mas a expressão o Cristo, esse o Cristo, não é só mais um homem na terra, mas é aquele que foi enviado por Deus, é o único da história. Cristo aqui é o Messias de Deus, é só um, não existe outro igual. Então, a declaração de Pedro não foi uma declaração que veio dos lábios dele, das emoções dele, do pensamento dele, mas foi uma declaração vinda diretamente do céu. Foi como se o Espírito Santo tomasse o corpo, a mente, a boca de Pedro e falasse aquilo que Jesus Cristo realmente era. O Cristo, o Filho do Deus vivo, o Salvador da humanidade, aquele que é digno de ser chamado de Senhor. É por isso que eu fiz essa pergunta: quem é Jesus na sua vida? Porque se Jesus é aquele que te ajuda a resolver alguns problemas de vez em quando, se Jesus é aquele que te leva às lágrimas apenas, se Jesus é aquele que de repente até te conduz a um arrependimento, mas não te faz servi-lo como um servo serve ao seu Senhor, talvez seja preciso você ampliar a sua visão diante desse Jesus. Talvez seja preciso você abrir um pouco mais os seus olhos, os seus ouvidos espirituais e entender que Ele é o caminho. Ele não é alguém que indica o caminho, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é aquele que pode mudar a sua história, Ele é aquele que pode transformar a sua vida, Ele é aquele que pode sarar todo o pecado que possa existir na sua vida, especialmente porque a nossa grande enfermidade é o pecado. E essa enfermidade só Jesus pode sarar, curar, por meio do seu sangue. Então eu convido você a ter Jesus na sua vida, como absoluto Senhor Salvador. Ele não pode ser só mais um, ele não pode ser só alguém que participa de parte da sua vida, mas ele tem que ser a sua vida, porque ele é o caminho, a verdade e a vida, e ele veio para dar vida em abundância, e ele quer que você tenha essa vida. Você só precisa se abrir para esse agir de Deus, e eu quero orar para que você tenha mais e mais desejo de recebê-lo como absoluto Senhor, aquele que vai conduzir a sua vida. Deus poderoso de graça e misericórdia, obrigado pela revelação da Tua palavra, obrigado pela Tua presença na nossa vida, obrigado porque o Senhor enviou a salvação por meio de Jesus. Nós queremos agora ter esse Jesus como o absoluto Senhor, Salvador, aquele que nos conduz, aquele que nos dá vida. Meu Deus, sara toda a nossa enfermidade, o nosso pecado, tudo aquilo que nos contamina, tudo aquilo que nos separa de Ti. Sara-nos, ó Deus. Nós clamamos, nós pedimos que o Senhor faça uma transformação na nossa vida e que Jesus tenha o primeiro lugar na nossa vida, que Ele tenha primazia em tudo, que Ele possa ser sempre o nosso absoluto Senhor, que Ele possa nos conduzir e que nós possamos estar aos pés dEle, que nós possamos ser obedientes à palavra
palavra dele. Nós queremos estar plenos, cheios da graça do Senhor. Nós queremos te servir e queremos ver o Senhor transformando a nossa vida, a nossa história. Por isso, meu Deus, eu te peço que cada pessoa que me ouve agora sinta esse desejo de entregar totalmente a sua vida, se abandonar nos braços de Jesus e fazer dele o seu guia absoluto, a sua direção, o seu norte, a sua vida, a sua razão para existir. Meu Deus, que cada pessoa que me ouve agora sinta o Espírito Santo envolvendo-a, animando-a, levantando-a, sarando-a e fazendo dela uma vencedora para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. A Ele toda a honra e glória, agora e para sempre. Amém. Deixa eu te pedir um grande favor. Por favor, não se zangue comigo, mas olha, na segunda-feira passada nós tivemos um grande número de pessoas visualizando. Foi o convite que você fez para as pessoas participar da campanha. Agora eu quero desafiar você e também, como forma de um grande favor, compartilhe o link dessa nossa palavra de hoje, porque se você compartilha nos grupos, no WhatsApp, no Facebook, mais pessoas vão receber essa palavra e nós sabemos que há muitas pessoas precisando desse Jesus para transformar a sua vida. Então, por favor, me ajude a espalhar essa palavra, compartilhe em todos os grupos. Se você não se inscreveu, se inscreva agora, ativa o sininho aí para você receber as notificações, dá um like e, por favor, deixa um comentário aqui, fala do que é que você está sentindo a partir dessa palavra ou das orações que você precisa. Que Deus te abençoe muito, muito, muito. Eu vou deixar um vídeo aqui como indicação para você assistir. Esse vídeo fala sobre como receber o Espírito Santo. Assista esse vídeo, porque ele pode, sem dúvida nenhuma, fazer a diferença na sua vida. Que Deus te abençoe, que o seu dia tenha agradáveis surpresas para a honra e glória do Senhor. Amém.